Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre o quê? Medida de tempo. Isso mesmo, eu não disse que ia voltar com vocês com mais prática, certo? Hoje, 18 de dezembro de 2020 e vamos deixar de conversa, vamos lá para nós praticar, não é isso? Vamos praticar. Olha só, as nossas habilidades de hoje. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo utilizando relógios analógico e digital para informar os horários de início e término da realização de uma atividade e sua duração. Minimizando mais as nossas habilidades, o que que nós vamos fazer? Nós vamos o quê? Determinar e registrar a duração de um evento cujo horário inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma hora dada. Exatamente. Nós vamos hoje praticar bastante. Nós vimos na aula anterior sobre os horários, não é isso? Vimos também o horário da manhã, o horário da tarde, que sempre o horário da hora, ela muda, a gente tem que aprender, tá ok? Porque se eu disser para você chegar na escola às 13 horas, você tem que saber que às 13 horas é o quê? 1 hora da tarde. Tá certo? Se eu disser que a aula hoje finaliza às 22 horas, que horas que são as 22 horas? Finaliza às 10 horas da noite. Tá ok? E antes de iniciar a nossa aula, nós precisamos o quê? Ó, da nossa garrafinha com água, exatamente. Porque dá sede, né? E se você sair para pegar água, vai o quê? Vai demorar, vai perder tempo, vai perder clique da aula, certo? E matemática é assim, matemática a gente tem que praticar. Mas se você perder um detalhe, aí pronto, você se perde em toda a problemática, tá ok? Isso você já sabe, mas vale ficar lembrando, tá certo? Peguem também caderno, lápis, borracha, apontador, todo o material que você achar necessário. Já pegaram? Quem ainda não pegou todos esses materiais? Quem ainda não lembrou? Hein? Ou achou, começou a aula, não deu tempo de pegar a borracha? Porque nós vamos precisar, tá certo? A nossa aula, ela é prática, certo? Eu coloco, você pratica e depois eu volto para a gente corrigir, tá certo? Você faz sozinho, pratica, rabisca, tá certo? Porque se você não tentar, só eu fazer aqui e passar a resposta para você, não vai conseguir, ó, não vai assimilar, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você pegar todo o material. Vai lá. Então, vamos iniciar? Olha só, agora é hora de estudar. Isso mesmo, estudar, hora de praticar. Já pegaram todo o material, não perca nenhum detalhe da nossa aula, tá bom? E fique aí até o final, tá certo? Olha só, Stephanie, olha Stephanie ali. Stephanie foi fazer uma viagem e saiu de casa 8 horas. Certo? Chegando ao seu destino às 17 horas. Quanto tempo gastou para chegar? Ela saiu às 8 horas. Ela saiu 8 horas de quê? 8 horas da manhã. Não é isso? Ela chegou às 17 horas. Se ela chegou às 17 horas, ela chegou qual horas da tarde, hein? Você vai resolver, porque você já sabe, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você resolver. Já já eu volto para a gente fazer a conferência. Certo?
Então, vamos lá, crianças, olha só. A Stephanie, ela foi fazer a viagem e saiu de casa às 8 horas, certo? Chegando ao seu destino às 17 horas. O que é que o problema quer saber? Quanto tempo ela gastou para chegar, certo? É só juntar todos os dados. Tem muitas desses problemas sobre medida de tempo que dá para a gente fazer mentalmente, só analisando também o relógio, tá ok? Então, olha só, ela saiu às 8 horas e chegou às 17 horas. Se ela chegou às 17 horas, ela chegou o quê? 5 horas da tarde, certo? Quanto tempo ela gastou para chegar? Ou então a gente pode fazer também, ó, 17 menos 8, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui no relógio, olha só. Saiu às 8, não é isso? Passou mais uma hora. 9. Vamos fazer a contagem aqui. Quanto tempo ela demorou para chegar? Que ela chegou o quê? Às 5 horas da tarde, às 17 horas, certo? Então, olha só. Quando esse relógio rodou aqui os minutos todos, ele veio para o quê? Para 9 horas. Então, vamos lá? Então, 8, né? 9, 10, 11, 12, já passaram 4 horas. Aí, 13, né? Que é 1 hora da tarde. 14, 15, 16 e 17. Então, ela demorou quanto tempo para chegar, hein? Ela, Stephanie, chegou 9 horas depois em seu destino. Porque ela chegou às 17 horas. Eu posso fazer o quê? Posso fazer uma subtração. 17 menos 8, 9. Certo? Então, eu posso fazer a análise mentalmente, 17 menos 8, 9. Ou posso fazer também a análise aqui, ó, contando no meu relógio analógico, tá certo? Do jeito que eu contei com vocês, ok? Então, quanto tempo gastou para chegar? Quanto tempo depois a Stephanie chegou no seu destino? A Stephanie chegou 9 horas depois em seu destino. Pronto, tá certo? Vamos lá. Os horários estão representados em 2 modelos de relógios. Preste muita atenção. Responda e complete o que está faltando. Então, olha só. Aqui estão os relógios, certo? Nós temos o relógio 1 e o relógio 2, tá ok? Então, que horas está marcando o relógio 1? Ó o relógio 1 aqui. Que horas o relógio 2 está marcando? Quantas horas e quantos minutos, certo? Vocês estão vendo que aqui tem um relógio analógico e um digital, tá certo? E o valor 28 do relógio 2, ó, 28 do relógio 2, corresponde a minutos, segundos ou horas? Gente, olha, preste atenção que todas essas perguntas é só fazer análise, ela já está te encaminhando aonde você vai achar todas essas respostas, tá ok? Então, façam essa análise que já eu volto para a gente fazer a conferência, tá ok? Podem rabiscar com calma, tá certo? Porque o tempo que eu dou é o suficiente para vocês resolverem, tá ok?
Então, vamos lá fazer a conferência? Olha só. Os horários estão representados em dois modelos de relógio, certo? Aqui estão os dois modelos de relógio e aqui estão os horários. Prestem muita atenção e responda e complete o que está faltando. Olha só. Que horas está marcando o relógio 1? Olha só, aqui no relógio 1 nós temos o ponteiro de segundos, né? Ele fica, ó, passando toda hora, de segunda em segunda, até formar um minuto e formar outro, certo? E temos o ponteiro pequeno de horas e o grande de minutos, certo? Então, que horas está marcando o relógio 1? Ó, o relógio 1 está marcando 10 e 10. 10 horas e 10 minutos, certo? Professora, como é que você sabe que são 10 horas e 10 minutos? Nós vamos aqui, ó, por esse relógio aqui digital, tá bom? Que eles são 12 horas. Tá certo? Então, vamos botar isso daqui pela manhã. Ok? O horário, o relógio 2 está marcando 12 horas e 28 minutos. Certo? 12 horas e 28 minutos. E a letra C? A letra C já está dizendo tudo, gente, porque ele pediu para a gente completar aqui. Já está dizendo que o 28 corresponde a minutos. Então, o valor 28 do relógio 2, certo? Valor 28 do relógio 2, e aqui na letra B nós respondemos sobre o relógio 2. E o que está dando 28? Somente esse relógio, porque esse outro não está dando 28, não é isso? Então, o valor 28 do relógio 2 corresponde a minutos, segundos ou horas, ó. Corresponde a minutos, certo? Ok? Então, deu para entender, não é isso? Deu para fazer, deu para completar essa questão bem legal, tá? Vamos para a nossa prática? Olha só. O ônibus da aviação Mato Grosso demora 4 horas e 30 minutos para cumprir a rota de Cuiabá a Lucas do Rio Verde. Nesse tempo, não estão contadas as paradas que o ônibus faz. Então, olha só. Esse ônibus, ele demora 4 horas e meia para chegar lá no seu destino. Mas ele está dizendo que ele tem umas paradas, né? Então, não está contando nessas 4 horas e meia, não está contando que ele parou. Porque se ele parou, ele chegou um tempo maior que 4 horas e meia. Não é isso? Ó, é só a gente raciocinar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que ele quer? Um ônibus da aviação Mato Grosso demora 4 horas e meia para cumprir o horário de Cuiabá a Lucas do Rio Verde. Nesse tempo, não estão contadas as paradas que o ônibus faz. Olha só. Ao sair, o relógio da rodoviária marcava, ó, 7h30, certo? Então, o ônibus está lá, ele agora vai sair, a saída do ônibus. Que horas que o ônibus saiu? 7h30, certo? Então, pense e responda. Olha só. Se o ônibus saiu nesse horário, qual o horário previsto para chegar na cidade de destino? Então, olha só. Qual o horário previsto? Ele saiu que horas? 7h30. Ele demora quantas horas para chegar? 4 horas e meia. Tá certo? Mas ele está dizendo que não tem parada nesse intervalo. Mas só que aqui ele não está falando em parada nenhuma. Então, nós vamos procurar fazer o quê? Só nessas 4 horas e meia, tá certo? Aqui está o relógio, vocês podem fazer aí direitinho, tá certo? Fazendo a contagem, aprendam a fazer essa contagem só analisando o relógio, tá bom? Que fica mais fácil, que é como a gente utiliza no nosso dia a dia, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você responder esse probleminha, tá bom?
Então, vamos lá? Olha só. O ônibus saiu lá do Mato Grosso, ele demora o quê? Ele demora 4 horas e meia para chegar ao seu destino, não é isso? Nesse tempo, não estão contadas as paradas que o ônibus faz. Mas nessa primeira aqui, problemática da letra A, não está falando em parada nenhuma, tá certo? Que horas que o ônibus saiu da rodoviária? 7h30, tá certo? O ônibus saiu e estava 7h30. Se o ônibus saiu nesse horário, qual é o horário previsto para chegar na cidade de destino? Então, olha só, ele saiu o quê? 7h30, tá? 7 horas, ó o ponteiro pequeno, 7 horas e 30 minutos, certo? O número 6 corresponde a 30 minutos, tá certo? Então, ele chegou depois de quê? Depois de 4 horas e meia. Então, vamos lá? Vamos analisar aqui o nosso relógio. Olha só, se são 4 horas e meia, ele estava 7h30. Passou-se 1 hora, 8h30. Mais 1 hora, 9h30. Mais 1 hora, 10h30. Mais 1 hora, 4 horas e meia. Não é isso? Então, ele chegou quanto tempo depois? Mais 4 horas e meia. Então, olha só. 7h30, não é isso? Então, ó, 8h30, 1 hora, 9h30, 2 horas, 10h30, 3 horas, 11h30, 4 horas, e aí 11h30 mais meia hora, ó, 12. Entenderam? Vamos fazer novamente. Ele saiu 7h30, não é isso? Passou 1 hora, deu o quê? Deu 8h30. Mais 1 hora, 9h30. 10h30, 11h30, 4 horas. Ele demora 4 horas e meia? São 11h30, demorou 4 horas. Então, a gente vai, ó, 30 minutos, que aqui daqui para cá são 30 minutos. 4 horas e meia, certo? Então, ele chegou no seu destino que horas? Ó, 12 horas, certo? Ele chegou o quê? Meio-dia. Como é que sabe que é meio-dia? Porque ele saiu 7h30. Ele saiu 7h30 da manhã, tá certo? Demorou 4 horas e meia e chegou o quê? Meio-dia, tá certo? Só fazer a contagem aqui no relógio, ó. 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. E são 4 horas e meia de viagem. Aqui, ó, vai mais 30 minutinhos. Que deu 4 horas e meia. Ele chegou meio-dia no seu destino, tá certo? Então, se o ônibus saiu nesse horário, qual é o horário previsto para chegar na cidade de destino? Meio-dia, tá bom? O horário previsto é esse. Se não acontecer nenhum empecilho, ou um buraco, ou furar o pneu, alguma coisa assim, tá certo? Então, olha só, na letra B. Considerando que o veículo fez 2 paradas de 15 minutos cada uma, que horas ele chegará no destino? Gente, olha só, que horas, qual foi a previsão dele chegar no destino dele? 12 horas, não é isso? Mas aí, se ele parou, teve 2 paradas de 15 minutos. 15 minutos mais 15 minutos dá quantos minutos? E se ele parou esses minutos, ele o quê? Demorou a chegar mais ou chegou antes do horário? Como que é? Faça aí essa continha aí, tá bom? Que eu volto já já pra gente conferir. Então, vamos lá, crianças, olha só. Então, considerando que o veículo fez 2 paradas de 15 minutos cada uma, que horas ele chegará na cidade? Olha só, na cidade de destino. Então, olha só. Se ele saiu 7h30, o horário previsto são 12 horas. Se ele parou 15 minutos, teve 2 paradas de 15 minutos, certo?
Ele parou em uma cidade 15 minutos, então se ele parou 15 minutos, ele ficou, ó, 15 minutos nessa cidade, certo? E depois ficou mais 15. 15 minutos mais 15 minutos são quantos minutos? 30 minutos. O quê? Meia hora, certo? Se o destino é o previsto para ele chegar, são meio-dia, 12 horas. Se ele parou 30 minutos, então ele chegou, que horas? Ele chegou 12h30. Que a gente costuma falar meio-dia e meia, certo? Então ele chegou que horas? Às 12h30, certo? Porque ele fez o quê? Ele fez 2 paradas com 15 minutos cada um. 15 mais 15, 30, então corresponde 15 minutos mais 15 minutos, 30 minutos, tá bom? Meia hora. Então, se ele... A previsão de 4h30 de viagem é meio-dia e ele parou 30 minutos, então ele chegou 12h30, meio-dia e meia. Certinho? Vamos lá? Olha só. Leia o convite de aniversário de Fernanda e responda. Se agora são exatamente 12h30, quanto tempo falta para começar a festa? Olha só o convite dela. Venha à minha festa de 9 anos. Será hoje às 16h30, local na minha casa. Assinado Fernanda. Certo? Então, aqui está o convite da Fernanda. Tá ok? E agora, são exatamente que horas? 12h30, ó. Hoje eu vou para o aniversário da Fernanda e são 12h30. Quanto tempo falta para começar a festa? Olha só. Que horas que é agora? 12h30, não é isso? Que horas inicia a festa dela? 16h30. Que horas que é 16h30? Hein? 16h30 é o quê? Que horas é 16 horas? São 16 horas. Às 16 horas são as 4 horas da tarde, certo? Então, agora no meu relógio são 12h30 e a festa dela começa às 4h30, às 16h30, tá certo? Então, quanto tempo falta para eu ajeitar todos os detalhes? Se ainda não comprei presente, comprar presente, ajeitar minha roupa para a gente ir para o aniversário da Fernanda, hein? Façam aí essa matemática, que eu volto já já para a gente conferir, tá certo? Então, vamos lá? Olha só. Agora são exatamente 12h30, o aniversário da Fernanda começa 4h30, não é isso? São 12h30 e inicia 4h30, certo? Então, se são 12h30, aí, ó, 13h30, 1 hora, 14h30, 14h30, 2 horas, 15h30, 3 horas, 4h30, 4 horas. Inicia 4h30, não é isso? Então, são 12h30 e finaliza às 4h30. Demora quantas horas eu tenho para terminar, finalizar e ficar logo pronta para ir para o aniversário da Fernanda? Em 4 horas, não é isso? 12h30 são horário. 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30. 4 horas eu tenho, certo? Para ajeitar logo todos os detalhes para me preparar para o aniversário da Fernanda. Tá certo? Vamos lá? Observe os relógios. Então, olha só. O primeiro relógio marca a hora que começaram as aulas pela manhã. E o segundo relógio marca a hora do recreio. Agora responda. Olha só, tá aqui os relógios. Esse primeiro, a hora que iniciou a aula e a hora do recreio, tá certo? Então, que horas começaram as aulas? Que horas é o recreio?
Quantas horas se passaram do início das aulas até o recreio? Hein? Tá muito fácil. Então, é bem rápido. Vou dar um tempo bem rapidinho e volto já já. Tá certo? As respostas é só fazer a análise aqui. Tá bom? Dá para fazer uma análise mental? Dá. Por quê? Você vai ficar o dia todo... criança, você tem que estar no aniversário 2h30. Você vai ficar toda vez fazendo continha para saber quanto tempo, que horas que é agora, daqui a 2h30, falta quantas horas. Você tem que aprender a análise mesmo do relógio, tá bom? Que ele faz parte do nosso dia a dia. Você tem que aprender essa análise na prática, tá certo? Então, responda que eu volto já já, certo? Então, vamos lá? Olha só. Observe os relógios. O primeiro marca a hora que iniciou a aula pela manhã e o segundo marca a hora do recreio, certo? Então, já está dizendo aqui. Que horas começaram as aulas? Ó, as aulas começaram às 7 horas, não é isso? Que horas é o recreio? 9 horas. Quantas horas se passaram do início das aulas até o recreio? Muito fácil. Se a aula começou 7, 8 e 9. Começou 7, 8, 9. Se passaram quantas horas? 2 horas. Pronto, fácil, fácil, fácil. Então, crianças, a nossa aula de medida de tempo finaliza por aqui, tá certo? Pratiquem bastante, porque matemática é o quê? Matemática é só praticar. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Muito mais conhecimento nunca é o bastante, tá certo? Nunca é demais. Tá certo? Então, o meu abraço em todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, galerinha do terceiro ano. Bom dia! Professor Wilson Vilhena, com a disciplina, Língua Portuguesa, nos nossos encontros, todas as sextas-feiras. Tudo bem com vocês? Semana de muito aprendizado? Estamos estudando um novo gênero, reportagem, não é isso? Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai percorrer a nossa aula. Roteiro da aula, hora da leitura, segundo momento, retomada das habilidades, terceiro momento, revisão, estudo do gênero. E quarto momento, as atividades, onde nós vamos desenvolver as habilidades da aula. Beleza? Hora da leitura. Hoje, como nós estamos nos aproximando das festas natalinas, né? Festas de final de ano, eu trouxe aqui um texto muito legal, reflexivo, e eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção na mensagem que ele quer passar para mim, para vocês, para os papais e mamães. O título é o conto O Presente de Natal. Esse texto você pode encontrar no sítio www.refletirpararefletir.com.br. Podemos começar? Procure aí um local onde você possa se sentir confortável para embarcar nessa história tão comovente. Olha aí, o presente de Natal. Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus. E é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde,
para ver se conseguia pegar aquele velhinho. Mas, como o sono era maior do que sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou que seu pé de meia não estava lá e que não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai desempregado, com os olhos cheios d'água, observava atentamente ao seu filho e esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia. E com muita dor no coração, o chama. Meu filho, venha cá. Papai? Pois não, filho. O Papai Noel se esqueceu de mim? O pai abraça seu filho. Ele também esqueceu do Senhor, papai? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. Pulou não, meu filho. Os dois foram caminhando sem rumo, até chegar num parque e ali passearam, brincaram e se divertiram durante o resto do dia, voltando somente no começo da noite. Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o Senhor me deu. Desejo que todos os natais que eu passe faça com que meu pai esqueça de seus problemas e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim com o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o Senhor desperta nos natais. Obrigado. E foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite ao seu filho, o pai viu o bilhete e, a partir desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele e começou a fazer que todo dia fosse o Natal para ambos. Uma mensagem natalina, porque nós estamos nos aproximando e nós temos que valorizar o que realmente é importante para nós. São os nossos pais, as nossas mães, as nossas famílias. Isso é o grande tesouro que nós temos. Espero que esse conto tenha tocado no coração de vocês. Habilidades. Vamos lá ver quais são as habilidades desta aula. Olha aí. Primeiro, identificar em reportagens, notícias, depoimentos, comentários, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Nós vamos falar aqui da estrutura, já que nós estamos tratando de um gênero, que é a reportagem. A segunda habilidade é identificar o tema do texto. Trabalhamos bastante essa habilidade durante essas aulas remotas. A terceira habilidade, identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. E, por último, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Bem, nós estamos estudando, revisando, vocês passaram a semana toda, entrando em contato com um novo gênero, que é a reportagem. E como eu gosto sempre de começar a minha revisão fazendo a pergunta clássica: o que é o gênero reportagem? Vamos lá, revisar. A reportagem
é um dos gêneros textuais do universo jornalístico e tem como principal missão informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Nós trabalhamos também um outro gênero do universo jornalístico, que foi a notícia. Lembram? A reportagem é veiculada nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. É expositiva e informativa. O que quer dizer isso, professor? Por que é expositiva e informativa? Pois tem o propósito de expor as informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagem. Lembra dos elementos da narrativa? Olha aqui, estão presentes também na reportagem. Quais são mesmo os elementos da narrativa? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. A reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. Bem, como gênero, nós vamos também falar aqui da estrutura básica da reportagem. Como é que ela é montada? Como é que eu reconheço quando eu pego um texto e digo, esse texto aqui é uma reportagem, tem uma estrutura. Vamos lá ver. Primeiro, título principal e secundário. O principal é mais abrangente, chamado de manchete. São aqueles títulos que estão com letras maiores, né? Chamativos. Com que finalidade? Para despertar a curiosidade do seu interlocutor, dos leitores. E quem são eles? Nós, galerinha. Eu, vocês, o papai, a mamãe, todo mundo que lê. E o título secundário, uma espécie de subtítulo. E é mais específico. Trabalhamos também esse conceito lá na notícia. Lembram? A lead. Olha aí a lead novamente. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto, dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. E se estrutura nas seguintes indagações. Olha aí as perguntas que estruturam a reportagem. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Galerinha, eu quero fazer aqui uma observação. Na penúltima aula que eu falei, que nós estudamos aqui sobre notícia, eu falei que eram 5 perguntas. Peço perdão, não são 5, são 6. A questão é que, às vezes, a notícia, ela não traz o porquê, porque ela é muito periódica, né? Então, não responde o porquê. E aí aqui peço desculpa para vocês. A estrutura da notícia e da reportagem, elas tentam responder essas 6 perguntas, tá bom? Tem o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Agora, nós vamos trabalhar um momento mais importante da aula, que são as habilidades. Beleza? Vamos lá. Leia a notícia. Notícia não, é reportagem, viu, galerinha? Desculpa aqui, tá? Leia a reportagem e responda as questões. Olha aí, nós temos aqui um título principal. Bigodudos. Esse título diz alguma coisa? Dá pistas sobre o que a reportagem vai explorar? Eu fiquei pensando, bigodudos,
Será que são pessoas que têm bigodes grandes? Bem, o título principal não me dá muita sugestão. Vamos ver o título auxiliar, o secundário. Olha aí! O título auxiliar, ele já nos dá uma diretriz sobre o que a reportagem vai explorar, abordar. Olha aí! Saiba que os bigodes são muitos úteis para os gatos e até revelam o humor desses animais. Tá vendo? Eu fiz a inferência errada. Bigodes aqui, mas são aqueles pelos que os gatinhos, os felinos, têm na face, no rosto. Então, com o título auxiliar, já também direciona a que público essa reportagem está se direcionando. Quem é que ela vai chamar a atenção? Com certeza, são aquelas pessoas que são amantes dos felinos, que gostam de gatos. Vamos lá ler a reportagem. Texto 1, essa reportagem está assinada por Júlia Almeida e ela foi publicada no dia 25 de nove de 2017. Começa assim. Saiba que os bigodes são muito úteis para os gatos e até revelam o humor desses animais. Na história do gato de botas, o bichano convence seu amo a lhe comprar um calçado e um saco com a promessa de ajudá-lo. Mas, na vida real, os gatos precisam mesmo da ajuda dos bigodes para fazer uma porção de coisas. Quem me contou isso foi a bióloga Débora Bocassino. Os pelos que formam os bigodes dos gatos, acredite, são de um tipo especial. E se chamam vibriças. Mas, se você reparar, verá que os pelos, assim, não estão apenas sobre os lábios desses felinos. Também estão presentes sobre os olhos, no queixo e na ponta das orelhas dos bichanos. Observe só. Na raiz de cada vibriça existem células sensoriais que enviam informações do ambiente para o cérebro. E é por isso que esses pelos são tão úteis aos felinos. Essas células são bastante sensíveis e ajudam os gatos a se orientar, pois captam mínimas vibrações do ar. É por isso que, mesmo com os olhos fechados, os bichanos sentem a nossa presença. Por serem um pouco mais largos que o corpo, as vibriças dos gatos avisam se o bichano vai caber ou não em algum espaço. Se o bigode dele não esbarrar em nada, ele sabe que pode passar sem problemas. A largura dos bigodes dos gatos também os auxilia bastante. Afinal, eles são mais largos do que o corpo do animal. Com isso, o felino consegue medir os locais por onde quer passar, como se fosse uma régua natural. Apesar de os bigodes serem tão úteis, existe uma raça de gato chamada Sphinx, que quer dizer esfinge, que pode nascer sem bigodes. Vamos saber mais um pouco sobre eles. Isso porque esses felinos praticamente não têm pelos no corpo. Eles são tão curtinhos que mal dá para notar. Não ter bigodes não afeta muito a vida desses bichanos, criados para ficar dentro de casa. Mas fique sabendo que, na vida selvagem, os bigodes são essenciais. Não apenas para os gatos, mas para os felinos em geral.
Ah, e você sabia que os bigodes também revelam o humor dos gatos? Quando estão mais baixos e para frente, eles demonstram relaxamento. Conta Débora. Já se estiverem mais eriçados e próximos ao rosto, representa uma postura defensiva ou agressiva. Bom saber. Agora, toda vez que eu encontrar um bichano com o bigode abaixado, vou aproveitar para fazer carinho. Vocês sabiam disso? Olha aí, está nos informando sobre algo muito importante. Acredito que muitos de vocês tenham aí um bichano, um gatinho em casa. Essa aqui vocês já não vão esquecer nunca mais. Vamos voltar aqui um pouquinho à reportagem para a gente discutir algumas características desse gênero e, em particular, dessa reportagem. O gênero reportagem geralmente é assinado por alguém, por um repórter. Aqui, ó, está presente a repórter que fez a matéria, Julie Almeida. Observe que durante a matéria, durante a reportagem, parece que a repórter quer manter um contato com o seu leitor, não é? Fazendo perguntas, não é? Outra característica importante da reportagem é que utiliza o discurso direto e o discurso indireto. E o que é isso? Discurso direto é uma descrição exata da fala de quem está participando da reportagem. Por exemplo, ela usa aqui uma fala de uma especialista, de uma bióloga chamada Débora Bocassino. E por que ela foi buscar uma bióloga? Para dar respaldo à matéria, para dizer, olha, o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, mas é o que a ciência estuda. Então ela convida uma pessoa, um profissional, para falar sobre as curiosidades desse animal. No caso aqui, a bióloga Débora Bocassino. Observe que na fala da bióloga, vamos encontrar aqui, olha, um momentinho só. Na fala da bióloga, nós vamos encontrar esses sinais, ó. Quem conhece esses sinais? São chamados aspas. Eu, como um leitor experiente, sei que toda essa fala aqui não pertence à repórter, mas a pessoa que ela convidou para respaldar a matéria, a reportagem. No caso, a bióloga. Olha o que a bióloga diz. Com isso, o felino consegue medir os locais por onde quer passar, como se fosse uma régua natural. Isso é chamado de discurso direto. Ela pegou a fala, o que a bióloga falou, e colocou na matéria dela. E o discurso indireto? O discurso indireto é uma descrição exata da fala. Então ela usa aqui, a largura dos bigodes dos gatos também auxiliam bastante. Com certeza, a repórter, para fazer essa matéria, ela foi pesquisar essas curiosidades. Beleza? Vamos agora responder as questões. Primeira questão. Podemos identificar o assunto que será abordado na reportagem quando lemos os títulos? Vamos voltar lá aos títulos para a gente ver se, através dos títulos, nós podemos fazer uma inferência ou podemos perceber o que será abordado na reportagem. Vamos lá. Voltando aqui para o início. Um momentinho. Pronto. Nós temos o título principal, que é Bigodudos. Até aí fica muito vago, né? Pode ser estilo de bigodes. Eu não pensei que seria nada em relação aos gatos, aos felinos. Mas entra em ação o título auxiliar. O título auxiliar, ele vai nortear o leitor, vai dar um norte. A reportagem vai explorar por esse caminho. Então, por esses dois títulos, nós, leitores, temos a possibilidade de de saber o que vai ser explorado na reportagem.
Vamos ver a resposta, galerinha. Vamos lá. Um momentinho. Vamos ver a resposta? A resposta é sim. O título principal e o título auxiliar nos fornece o conteúdo da reportagem, que é a importância dos bigodes para os felinos. Olha, observe que bigodes está entre aspas, porque na verdade o nome é vibriças. Beleza? Qual o tema, o assunto explorado na reportagem? A reportagem, galera, tem uma linguagem direta, objetiva e clara. Então, qual é a estratégia? Volte ao título, leia os dois títulos se tiver e volte ao texto, buscando saber quais são as informações que mais estão sendo comentadas, abordadas durante o texto. Vamos ver aqui a resposta. A importância das vibriças, bigodes, para os gatos. Observe que em todo momento está falando da importância dessa parte do corpo para os felinos. Terceira questão. Qual a finalidade dessa reportagem? Para que serve? Como um gênero tem uma função, tem uma finalidade. E essa reportagem? Qual é a finalidade dela? Vamos ver aqui a resposta. Informar aos leitores. São todos os leitores que vão ter curiosidade para ler essa matéria? Pode ser que sim, mas ela tem um foco, que são os leitores que têm gatos e aqueles que são amantes dos felinos, a importância dos bigodes para os felinos. Beleza? Texto 2. O título, gato. Esse aí já está mais direto, não é? Vai falar sobre quem? Acredito que é sobre os felinos. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz a inferência correta. Olha aí. Fiz a inferência correta. O gato, nome científico, Felis catus. É um mamífero carnívoro e quadrúpede pertencente à família Felidae e à ordem carnívora. É um animal doméstico apreciado por caça-ratos e ratazanas. Este animal possui unhas retráteis, ouvidos e olfação bem aguçados, uma notável visão noturna e um corpo flexível, musculoso e compacto. Trata-se de um animal com boa memória e com capacidade de aprender por meio da observação e da experiência. Existem aproximadamente 70 espécies de gatos conhecidas. As maiores diferenças são o comprimento da cauda e o aspecto geral, visto que variam menos do que as raças de cães. As raças menores variam de 2 a 3 quilos e as maiores de 7 a 9 quilos. O corpo do gato doméstico é bastante flexível. Seu esqueleto está formado por 230 ossos. Sua pelvis e ombros estão ligados à coluna vertebral, com muito mais folga do que em outros quadrúpedes. A grande habilidade que o gato possui para pular se deve à desenvolvida musculatura. O rabo auxilia na estabilidade quando salta ou cai. Terceira questão. O que os dois textos têm em comum? O primeiro texto, o gênero é reportagem. Esse segundo é informativo científico. Observe que ele dá somente as informações científicas. Ele não tem a intenção de manter um diálogo com o leitor, como se fez no primeiro texto, que é a reportagem. E o que é que vocês acham? O que é que a reportagem, o primeiro texto, tem em comum com esse segundo texto, que é informativo científico? Vamos conferir a resposta? Características biológicas dos felinos.
O primeiro vem falando da importância das vibriças dos gatos e dos felinos para a vida deles. O segundo explora muito mais a questão do animal, falando da questão do corpo, da composição corporal, da família, do que eles gostam de fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Então, galerinha, professor Wilson, com a disciplina Língua Portuguesa, encerramos agora o primeiro momento da aula, nessa sexta-feira do dia 18. Vão lá, bebe um pouquinho de água, toma um suco, movimente-se que a gente volta já já. Até já! Olá, galerinha, estamos de volta. Segundo momento da aula, dia 18/12 de 2020. Uma belíssima sexta-feira. Professor Wilson, com a disciplina Língua Portuguesa. E aí, deu tempo aí de tomar uma água, tomar um suco, mexer aí o esqueleto? Espero que sim. Vamos agora voltar ao nosso foco, que é aprender. Olha aí, o roteiro da aula. Primeiro momento, hora da leitura. Segundo momento, retomada das habilidades. Terceiro momento, a revisão do gênero que nós estamos estudando esta semana, que é reportagem. E o quarto momento, as atividades. A hora da leitura, como vocês sabem, sempre, primeiro momento da primeira aula, primeiro momento da segunda aula, sempre é o momento da leitura. Então, estamos aqui hoje com o texto Quem Inventou o Fogo, organizado por Daniel Aliberto. E a estratégia de leitura, qual é? Leitura cronometrada. Isso mesmo. É a estratégia de todas as sextas-feiras. Antes da leitura cronometrada, vamos seguir aqui as dicas que são muito importantes, galerinha. Essas dicas vão fazer com que você melhore a sua habilidade de leitura e de compreensão de texto. Olha aí, a dica 1. Faça primeiramente uma leitura silenciosa. Durante a semana, vocês já fizeram essa estratégia, já utilizaram essa estratégia. Então, hoje e o final de semana, continue fazendo, porque ela é importante. Você vai ler quantas vezes achar necessário a leitura silenciosa. A dica 2, tente ler em voz alta. Você também já desenvolveu essa estratégia no início da semana. Você vai se ouvir lendo o texto Quem Inventou o Fogo. A dica 3, chame alguém da sua casa para ler também. Professor, só pode ser alguém da minha casa? Não, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa. O importante é que você escute ela lendo e você se perceba o que é que você pode melhorar na sua leitura. Só então, na dica 4, só então que você fará a sua leitura cronometrada. Convide um adulto para contar seu tempo. E aí, no decorrer do tempo de 1 minuto, você vai ter 1 minuto. Ele vai dizer, acabou. Você vai anotar quantas palavras você leu durante 1 minuto e vai enviar para o seu professor. É importante dizer, galerinha, que a velocidade, ela é muito importante. Mas temos outros elementos. Leitura das palavras corretas, entonação, respeito dos sinais de pontuação. Todos esses elementos, eles são importantes para que, quando você terminar o texto, você saiba o que leu, compreender o texto. Essa é a função. Beleza? Posso começar? Eu vou ler o texto, vocês aí observem como foi que eu li, a minha entonação, a minha velocidade. E aí depois vocês vão treinar em casa. Projeto Sou Maratona Leitura, 3º ano. Texto. Quem Inventou o Fogo?
organizado por Daniel Aliberto. Ninguém. O fogo já existia muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza. Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Os relâmpagos podem atingir o chão. Os relâmpagos podem incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu. Como o homem aprendeu a fazer fogo? Os homens pré-históricos observaram os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos mantinham acesas as fogueiras. As fogueiras serviam para se aquecer. As fogueiras serviam para ter iluminação. As fogueiras serviam para cozinhar a caça. Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Esse texto ele tem 146 palavras. Eu desejo aqui boa sorte, treine bastante. O treino leva à perfeição. Faça as dicas que nós estamos orientando, beleza? E boa sorte. Habilidades. Quais são as habilidades desta segunda aula? Vamos ver? Olha aí. Identificar em reportagens, notícias, depoimentos, comentários, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Quando a gente volta ao texto, questiona se o título nos diz alguma coisa, fala sobre a lide para responder as 6 perguntas, né? Fala do discurso direto e indireto. Nós estamos trabalhando essa formatação e a diagramação do gênero que nós estamos estudando, que é a reportagem. A segunda habilidade é identificar o tema do texto. Eu acredito que muitos de vocês não tenham mais dificuldade para identificar o tema. Por quê? Nós trabalhamos bastante essa habilidade em quase todas as aulas. E a estratégia é a mesma. Observe, voltar ao texto e tentar identificar qual é o assunto que está sendo mais abordado, explorado no texto. Começando, claro, pelo título. Identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. E, por último, grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. Bem, o gênero que nós estamos trabalhando é o gênero reportagem. É um gênero também muito legal. Por quê? Porque faz parte do dia a dia. Nós estamos em contato com esse gênero todos os dias. Seja escrito, seja televisivo, seja através da internet. É um gênero que faz parte da nossa vida e é muito bom a gente se interessar. Por quê? Porque a gente acaba se inteirando, conhecendo e mudando de opinião sobre o que está acontecendo aqui na nossa cidade, do nosso estado, no nosso país e, claro, no mundo. A reportagem é um dos gêneros textual que tem como principal missão informar. Além disso, pode ser expositiva, porque para ela informar, ela vai ter que expor os fatos, não é? Ela vai descrever como o que está sendo explorado, vai narrar
e vai tentar convencer o seu leitor a que ele mude, a que ele tome um partido, tome um lado, né? Geralmente, os repórteres eles têm uma visão sobre um determinado assunto, não é? O objetivo da reportagem é levar os fatos ao leitor. A reportagem vai fundo no tema, ou seja, explora bastante um fato, pega informações de ambos os envolvidos para se chegar a uma conclusão. Faz investigações, né? Ela investiga por que aconteceu. Tece comentários, o repórter ele abre essa possibilidade para ele falar o que ele acha, o que ele pensa, levanta questões. Por que isso aconteceu? Se ainda não foi formulado, né, durante a reportagem. E discute e argumenta. Bem, nós estamos estudando o gênero reportagem, mas não sei se vocês observaram que tem muita coisa que nós estamos estudando na reportagem que a gente viu na notícia. E claro, é comum nós, leitores, a gente se confundir. É uma notícia ou é uma reportagem? Tem diferença, galerinha. Vamos ver. Geralmente, olha só, geralmente as reportagens são textos mais longos, não é? Opinativos e assinados pelos repórteres. Essa aqui é uma diferença bem interessante. A reportagem, ela precisa de mais tempo para ser produzida, porque tem algumas que precisam ser investigadas. Outra, esse caráter aqui é muito importante, opinativo, tenta influenciar o seu leitor. A notícia ela não tem essa finalidade de querer influenciar o leitor, ela somente informa o fato. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Então, o repórter pega um fato, então ele vai buscar várias possibilidades para discutir aquele mesmo fato. A notícia não. A notícia tem um fato, ela só faz informar ao leitor. Ela não tem uma certa preocupação de elucidar, de investigar, de elaborar, de questionar. Não, não é da notícia, e sim da reportagem. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais. Não tem assinatura de alguém, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Embora tenha muitas coisas semelhantes entre a notícia e a reportagem, também tem algumas diferenças. E acabamos aqui de falar quais são as diferenças. Beleza? Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Língua, usos e reflexão. Vamos estudar. Um som, várias letras. Como assim, professor? Olha aqui, nós temos aqui as letras S, SS, C, C cedilha ou C cedilhado e SC. Todas essas letras, elas produzem um som igual, que é o som do S. Por isso que nós vamos estudar. Mas a grafia de algumas palavras, ao apresentar esse som do S, nem sempre será o S. É isso que nós vamos ver agora, aqui nesta aula. Olha aí, o uso de S, SS, C, C cedilha e SC faz parte das irregularidades ortográficas. O que quer dizer isso? Ou seja, de modo geral,
não há regras. Por que se escreve uma palavra com SS, ou com C cedilha, ou com C? Há algumas convenções que devemos conhecer para ajudar na escrita. Beleza? Olha aí. A primeira convenção é: nenhuma palavra começa com SS, C cedilha e SC. Então, se nós temos uma palavra que se inicia com o som do S, então já sabemos que jamais será SS, ou C cedilha, ou SC, porque na língua portuguesa não existe uma palavra que comece com essas letras. O C cedilhado só aparece antes das vogais A, O e U, para ele produzir o som Sa, Só, Su. Antes das vogais E e I, usa-se o C. Beleza? Vamos lá. As letras C e S representam o fonema, que é o som, S em algumas palavras. Observe os exemplos. Cinema, cedo, sítio, sapato, pasto e estrela. Observe, cinema, sítio, é o mesmo som, não diferencia, é o som de S, mas a escrita é diferente. Eu escrevo cinema com C e sítio com S. Professor, mas como é que eu vou aprender isso? Galerinha, treinando. O treino leva à perfeição. Quanto mais você treina, lê essas palavras, escreve essas palavras, você vai memorizar que cinema se escreve com C e sítio se escreve com S, mesmo com sons iguais. A letra C cedilha e os dígrafos SS e SC sempre representam o som de S. Então, toda vez que vocês se depararem numa leitura com essa letra, é o som de S. Com essas duas letras, representam um som, o som de S. Tanto do SS como do SC. Exemplo, olha aí. Começou. Dessa. Piscina. Observe que é o mesmo som. A escrita que é diferente. Começou, eu escrevo com C cedilha. Dessa com SS e piscina com SC. Então, preste atenção. Hora da atividade. Leia a reportagem e responda as questões. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Essa reportagem foi escrita por Denise Lage Fonseca. É uma reportagem que só tem um título, mas esse título nos dá uma noção, alguma pista sobre o que vai ser explorado na reportagem? Sim, são famílias que não querem mais viver em cidade, como a nossa, por exemplo, Teresina, e estão se mudando para o campo, lugares mais rurais, verdes. Com qual objetivo? Para ter uma vida simples. Vamos ver aqui a exploração da reportagem. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria. Falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada
e descobrir um novo modo de viver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e, finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, Paraná, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Essa reportagem está disponível em estilo.uol.com.br. Então, olha aqui, nós temos aqui uma reportagem assinada por uma repórter. Ela traz uma manchete, né? Para quem? Para qual público? Para aquelas pessoas que já pensam em fazer uma mudança, de sair da cidade para o campo, né? Então, nós temos aqui a Lide, onde responde as perguntas, aquelas 6 perguntas. Ela usa também o discurso direto e indireto, quando ela pega a fala de pessoas que estão fazendo isso, saíram da cidade, estão vivendo no campo e estão vivendo muito bem. Por exemplo, a mineira Manuela Franco. Observe que na fala da mineira, olha aqui, ó, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade. Está entre aspas. Para nós, leitores, nós sabemos que essa fala não é da repórter, mas sim da pessoa que está ajudando na reportagem, que é a fotógrafa e jornalista Manuela Melo Franco. Ela também pega a fala do catarinense Marinaldo Pegoraro, quando ele diz: aqui existe um esgotamento desse modelo de vida urbano. É o discurso direto. Ela pega a fala do que ele falou, né, do que ele disse, e coloca na reportagem dela. Bora lá para a primeira questão. Qual o tema, o assunto dessa reportagem? Nós temos a letra A vida nos centros urbanos. Letra B, a mudança do campo para a cidade. Letra C, a mudança da cidade para o campo. E letra D, a falta de liberdade de quem vive na cidade. Olha, se você pegar essas 4 alternativas, você vai ver que elas estão presentes lá no texto. Mas você tem que observar o que está sendo explorado todo o texto, no texto todo. Vamos ver aqui a resposta. Letra C, a mudança da cidade para o campo. Inclusive, a manchete da reportagem. Qual a finalidade desse texto? Para que serve um texto desse? E aí? O que vocês acham? Vamos conferir aqui. Tem como finalidade fazer com que os leitores mudem sua opinião sobre a vida no campo. Ela é opinativa, ela quer atingir aquelas pessoas que já pensam em fazer isso, ou que estão cansadas da cidade, do movimento, e aí, que formule uma opinião sobre tal assunto. No caso aqui, essa mudança da cidade para o campo. Terceira questão. Complete as palavras das 2 colunas com as letras indicadas. Nós temos aqui um grupo de palavras e nós vamos colocar S ou SS. Eu vou ler a palavra e aí nós vamos ver qual é a resposta. A palavra primeira é pensamento. Pensamento. O que vocês acham? Vamos ver aqui. É apenas um S. A palavra progresso.
Preste atenção. Progresso. E aí? Vamos ver? 2 S's. Aí você me pergunta, professor, e se eu coloco apenas um S na palavra progresso, vai continuar com som de S? Não, galerinha. A gente entra em outra informação. Apenas um S entre vogais, ele deixa de ter som de S e passa a ter som de Z. Como, por exemplo, a palavra casa. A palavra casa é S com som de Z. E por quê? Porque o S está entre 2 vogais. É o caso de progresso. Para que eu possa ter esse som de S, eu tenho que colocar os 2 S's. Passado. Olha aí. Passado. Vamos ver? Passado. 2 S's. Sítio. Sítio a gente já viu aqui o exemplo. Vamos ver. Um S. Não existe palavra inicial com SS. Lembram? Vassoura. Olha, escute o som. Vassoura. Vamos ver? 2 S's. C ou C cedilha? Paçoca. Paçoca. E, professor, é som de S. Como é que eu vou saber se é C ou C cedilha? Vamos lá ver? C cedilha. Se eu coloco só o C, vai ficar que som? Pacoca. E eu não quero pacoca, até porque não existe. Eu quero paçoca. Lembra que C cedilha a gente coloca com a vogal A, O e U. Ciranda. Ciranda. Apenas o C. O C com som de S, ele é usado nas vogais E e I. Doce. Acabei de dar a resposta. C. Açúcar. Vamos lá? C cedilha. Criança. C cedilha. Se eu coloco o C na palavra criança, não vai ter o som que eu espero. Vai ficar crianca. E existe essa palavra? Não, não existe. Então é C cedilhado. C ou SC? Disciplina. O que vocês acham? Vamos conferir? Disciplina. É SC. Face. Vamos ver. Face é apenas o C. Acrescentar. Preste atenção. Acrescentar. SC. Alvorecer. C. Nasceu. Nasceu. SC. Beleza? Como é que vocês vão aprender? Treinando, escrevendo essas palavras, lendo essas palavras. Vamos brincar? O que é o que é? Que cresce de cabeça para baixo e de pés para cima. Essa aqui eu tive que pesquisar, eu juro, não sabia. Vou mostrar aqui a figura. Cebola. Cebola. O som é de S, mas será que eu escrevo com S? Vamos ver? É C, galerinha. Cebola. Quanto mais, letra B, quanto mais riem dele, mais ele melhora de vida. Quem é? Vou mostrar a figura. É o palhaço. 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 Som de S. Mas será que eu escrevo com S? SS? C cedilha? Ou SC? Vamos ver aqui. C cedilha, galerinha. O que é o que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. Essa também tive que fazer uma pesquisa. Não sabia. Vamos lá ver. É o sapato. Fica cheio, porque nós estamos usando durante o dia, e à noite, quando a gente chega em casa, a gente deixa ele no lugarzinho e aí ele fica vazio. A palavra sapato.
Como é que se escreve? Com S, galerinha. Muito bem. O que é o que é? Corre a casa inteira e depois vai dormir num canto. Vou mostrar aqui a figura. Vassoura. Vassoura. Vamos ver como é que se escreve? SS. Muito bem. Então, galerinha, terminamos aqui a segunda aula. Espero que vocês tenham aprendido. Estamos nos aproximando aí das festas de final de ano, não é? Natal, Ano Novo. Hoje nós encerramos aqui a nossa última aula deste ano. Desejo para vocês um Feliz Natal, saúde, paz e muito amor. É o que nós aqui da rede, da prefeitura, nós professores, desejamos a vocês. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Tchau!